Culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Segundo domingo de Páscoa, esse é o tempo litúrgico que estamos. Igreja Presbiteriana Unida de Vila Yolanda, 11 de abril de 2021. Vamos iniciar com o prelúdio. Vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
Vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Oremos, amados irmãos. Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, nós te engrandecemos e pedimos, Senhor, que seja conosco neste culto, que o teu Espírito Santo, através da pregação, possa falar poderosamente ao coração de cada irmão, cada irmã aqui conectado, e também aqueles que assistirão à gravação deste culto em outra ocasião, porque o Senhor é onipresente, o Senhor é dono do tempo, o Senhor é dono de todas as coisas, e nós não temos como imaginar a tua capacidade de se comunicar com o teu povo, onde a tua mensagem pode alcançar. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos diante de ti humildemente, crendo que o Senhor sabe quando, como faz. Quando e como faz. Por isso, nos colocamos diante de ti, nos colocamos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor, o Deus dos antigos, o Deus dos nossos pais, o Deus de nossos antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés, o Deus dos profetas, o Deus de Jesus Cristo, o Deus da igreja, possa falar a cada um de nós. Amém. Deus antigos, cuja forte mão dos milhares de astros na amplidão, ó soberano, é teu Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Aos nossos pais tu foste inspiração, força e poder, vitória e proteção, ó sobre nós, supremo amparador, seja também o teu imenso amor. Todo elimina a perturbação dos tempos maus de um mundo em confusão. Teu braço forte seja o defensor dos que confiam
semente, Senhor. Teu povo guia em paz e mansidão, testemunhando a tua redenção, e as nossas vidas cantarão, Senhor, gratidão, o teu eterno amor. Leitura, Hebreus 11, de 8 a 12. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus, queridos irmãos, nos chama a vivermos pela fé e a olharmos para os antepassados na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras, e aprendermos a eles. Olha que maravilha esse texto de Abraão. Abraão vivia bem com a sua família, numa terra próspera, num bom lar, numa boa casa, e Deus o chamou para ir a algo novo que ele não sabia sequer o que seria. Mas ele confiou e partiu. Certamente vieram muitas dificuldades ao longo da caminhada de Abraão, como conhecemos na palavra de Deus. Mas ele foi confiando no poder e no amor de Deus. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós teremos um momento de oração silenciosa, atendendo este chamado de João na sua primeira carta, que nos pede que não pequemos, mas se porventura pecarmos, porque somos seres humanos e falhos, temos um advogado, Jesus Cristo. A ele recorreremos agora. Ouviremos um cântico enviado pelo nosso irmão Valdenor, e logo depois eu pedirei ao nosso irmão Cristiano que está conosco hoje, que faça uma oração logo depois do cântico.
Oi, irmãos, eu peço desculpas, deu um probleminha aqui no computador, eu vou ter que fechar o programa e abrir de novo. Mas eu peço ao nosso irmão Cristiano que faça essa oração nesse momento. Amém, pastor. Amém. Senhor Deus de Israel, é em nome de Jesus que nós estamos aqui reunidos pela tua graça, pela tua misericórdia, buscando constantemente a tua face, para que esta graça e esta misericórdia não se abstenha de nós. Nós clamamos ao Senhor por todas as vidas que têm passado por esta enfermidade terrível que tem assolado o mundo inteiro. Pedimos também aos nossos entes queridos, aos nossos conhecidos, amigos, e como o Senhor Jesus também nos ensinou, que aos nossos inimigos peçamos das tuas bênçãos, que a todos estes também o Senhor possa convencê-los da tua onipotência, da tua onisciência, da tua onipresença, para que um dia eles também possam exercer da mesma fé que nós, da fé salvadora em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós podemos ir além, para mais perto do Pai, para mais perto do céu, e assim podemos viver, mesmo em meio às tribulações, com menos dor, com menos lamento, pois sabemos que a nossa esperança não está na terra, a nossa esperança está naquele que é eterno, que sempre foi e sempre será, para que tão somente o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu aproveito também para apresentar a vida de todos os meus irmãos que estão cultuando comigo neste momento. O Senhor abençoe o pastor, abençoe todo o corpo de obreiros desta igreja, toda esta membrazia, que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, Amém. Continue a cuidar de nós, em nome de Jesus, por todo sempre. Amém. Amém. Eu falei do meu pecado, envelheci, eu sei, de tanto cansado, e a tua mão pesava sobre mim. O meu Senhor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei. O meu Senhor e Rei. Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado. Porque a tua mão pesava sobre mim. O meu temor chegou ao fim. O meu pecado então eu não mais ocultei. O meu Senhor e Amados irmãos, sempre quando oramos, naturalmente projetamos na nossa oração as nossas expectativas. Expectativas de como, expectativas de quando, expectativas de onde. Como Deus agirá, quando Deus agirá, onde Ele agirá.
Mas as nossas expectativas nem sempre estão em plena sintonia com aquilo que Deus tem preparado para nós. E às vezes, irmãos, nós nos frustramos, mas nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de amor. E a palavra dele diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Mas também diz em Jeremias que ele agirá para nos dar o fim que desejamos. Mas precisamos aprender a confiar. E o louvor que cantaremos agora é um louvor que nos desafia a fecharmos os olhos e darmos o passo em direção a Deus, sem confiarmos naquilo que enxergamos, naquilo que sabemos, naquilo que imaginamos, mas confiarmos totalmente em Deus, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser,
é Deus. Deus 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 é Deus, independentemente do que ele faça ou deixe de fazer, como faça, como não faça, onde não faça, quando faça ou não faça. Mas uma coisa nós podemos afirmar, e o segundo louvor deste momento complementa a mensagem. Independentemente da forma como ele haja, ele cuida de nós, ele cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Amém, amém. Eu espero, irmãos, que esses louvores possam ter falado poderosamente ao coração de vocês, abrindo e trabalhando essa terra
para a palavra que será proclamada agora com a nossa irmã presbítera Anita. Presbítera Anita tem a palavra agora, pode ligar o seu microfone, sua câmera. Eu vou projetar a leitura, depois eu volto à tela normal do Google Meet para que acompanhemos, então, a pregação da nossa irmã presbítera Anita. Não estamos ouvindo, presbítera Anita. O pastor vai projetar o 1 Coríntios 11, 25 e 26, por favor? Isso. O pastor poderia ler, por favor? Posso sim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Amém. A paz, irmãos. Eu hoje vou dirigir a palavra. Sou hoje que vou fazer a função do pastor. E como a Ângela, eu também estou trêmula, viu, Ângela? Por que nós ficamos trêmulos? Nós estamos diante de uma autoridade muito grande, que é o nosso Senhor. Nós entramos para falar no nome do Senhor. Vamos aqui substituir a palavra do nosso ministro de palavra, que é o nosso pastor. Mas Deus está conosco, é a iluminação do Espírito Santo. Por isso eu peço aos irmãos que quando eu não conseguir pronunciar uma palavra que os irmãos sabem da minha dificuldade, me ajude ou compreenda, porque às vezes eu tenho dificuldade. E confesso que é mais difícil pregar pelas câmeras, porque quando nós estamos no templo, olhando nos olhos dos irmãos, parece que nós sentimos assim mais força para estar falando, mais inspiração, né? Eu pedi para o pastor colocar esse texto de 1 Coríntios 11, 25, 26. É um texto muitíssimo conhecido de todos nós, porque todos da igreja tomaram Santa Ceia e o pastor repete o mesmo texto todos os domingos de ceia. Mas eu estava observando o cântico Deus cuida de mim, e bênção, Deus cuida de mim, e agora nós vamos falar um pouco sobre aliança com Deus e seus efeitos. Aliança com Deus e o que Deus cuida de nós. Os efeitos de Deus em nossas vidas. Eu vou falar um pouco mais dessa aliança do Velho Testamento no decorrer da mensagem, mas eu achei essa mensagem de 1 Coríntios a principal. Por quê? A palavra aliança é muito conhecida na Bíblia. Ela aparece 299 vezes entre o Velho e o Novo Testamento. Eu confesso, irmãos, que eu já li a Bíblia mais de uma vez. Eu nunca contei. E, com certeza, eu passei por ela sem contar e sem saber. Acontece que o Dr. Google faz isso para a gente, né? E ele conta tão bonitinho, né? Incrível, eu fiquei assustada. Quando eu vi, ela aparece 299 vezes. No Novo Testamento, ela vem do grego, que traduzido por aliança ou testamento. A ideia da aliança é conhecida. O Velho Testamento retrata a aliança que Deus fez com o seu povo da lei, pela lei,
em que ele transmitiu através do seu servo Moisés. Agora, por que eu pedi esse versículo? Porque isso aqui é maravilhoso para nós. No Novo Testamento, a palavra aliança, Deus fez conosco individualmente. Em Jesus Cristo, ele fez uma aliança. É lindo ele levantar o cálice e diz: esse cálice é a aliança do meu sangue que eu faço, não só com o povo, não só com uma nação, eu faço com você, Anita, eu faço com você, meu irmão. Jesus Cristo fez uma aliança comigo e com você. Isso é maravilhoso, isso é emocionante, quando nós sabemos que Jesus Cristo, ele fez uma aliança conosco, e uma aliança a preço de sangue. Ele morreu na cruz, ele não era pecador, e para nos redimir, ele fez essa aliança. Ainda teve a coragem, que talvez nem eu nem você tem, de dizer: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Olha que aliança. E ainda diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Cansado do quê? Cansado na vida cotidiana? Cansado de muito trabalhar? Cansado do quê? Cansado de alma. Quando o nosso coração está ali chorando, estamos cansados, estamos oprimidos, a nossa alma está oprimida. Aí nós vemos Jesus Cristo dizer: vinde todos os que estáis cansados e oprimidos. Aliança é a maneira de materializarmos sentimentos, convicções, e se observarmos de um modo geral, aliança é a maneira de materializarmos fidelidade que temos para com Deus e Ele para conosco. Mas, na verdade, irmãos, aliança é uma casca. A palavra que nós fazemos uma aliança com o nosso Deus, é apenas uma casca. Eu fico assim, observando muito, quando o ministro está oficializando um casamento, ele pega um material chamado aliança e ele fala: essa aliança é de ouro, porque o ouro, ele nunca deixa de ser ouro. Ele é de um círculo, porque sempre vocês estão em círculo se encontrando. E tão linda, e o casal ouve, o casal promete, e tem aquela alegria de fazer aquela aliança naquele momento, prometendo um cônjuge com o outro diante de Deus, das testemunhas, da igreja, mas na realidade tudo é uma casca. A essência da aliança é a fidelidade. A fidelidade do cônjuge um com o outro e de nós para com Deus. De nós para com Deus. Quando uma criança é trazida ao batismo, eu sempre ouço o pastor dizer: pela fé de vossos pais, nós, presbiterianos que batizamos os pequenos, pela fé de vossos pais, você trouxe essa criança para o santo batismo. E depois, esse ministro pede para a igreja e também para os pais fazer uma aliança com Deus para com aquela criança. E os pais dizem: eu prometo orar pelo meu filho, orar com o meu filho, ler a palavra de Deus para o meu filho, com o meu filho, e na idade certa, quando ele já estiver lendo, dar inspiração a ele, incitar a ele a ler a palavra de Deus. Tudo isso é promessa, é uma aliança,
que nós fazemos com Deus, mas aonde está a essência? Quando termina tudo aquilo, esquecemos. Puramente esquecemos de levar os nossos filhos a aprender a palavra de Deus. É ela que testifica de Jesus Cristo. É nela que nós encontramos a verdade. Esquecemos de toda essa promessa, dessa aliança que fazemos e acabou. Acabou. Um jovem, no caso nosso, presbiteriano, na idade adulta, quando ele já tem a certeza da sua confissão, de confessar com a sua boca que Cristo é o Senhor da sua vida, ele faz a sua pública profissão de fé. E as perguntas são bastante. E ele, com toda aquela emoção, ele não está respondendo mentira, ele está respondendo verdade. Ele promete tudo e diz com o auxílio do Senhor, com o auxílio do Senhor, eu prometo. Até que o mundo roube. Então, aliança é algo muito sério. A nossa aliança com Deus e os efeitos dessa aliança para conosco. Para entendermos exatamente o significado de uma aliança com Deus e sua essência, é importante verificarmos o que o Velho Testamento diz, pois desde aquela época Deus já manifestava a necessidade de uma aliança. Tentou estabelecer uma aliança com o seu povo. Em Êxodo 19, no versículo 5, 6 e 8, Deus fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis como reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. E o povo respondeu em uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor a palavra do povo. Deus estava falando com Moisés para que o Moisés falasse com o povo e a resposta do povo, Deus falou para com Deus. Deus no Monte Sinai estava falando a um povo um pouco antes dele transmitir os 10 mandamentos. Deus vai falar algo maravilhoso sobre a aliança. Se o povo guardasse a fidelidade e a aliança seria transformado em a propriedade peculiar de Deus. A palavra peculiar quer dizer algo muito precioso que alguém reserva para si, um carinho especial. Por isso, muitas vezes, a igreja ela é considerada como noiva do Cordeiro. A noiva, ela é uma pessoa peculiar. É uma pessoa muito amada pelo seu noivo, pelo seu esposo, ou vice-versa. O esposo é amado pela sua esposa. Por isso, a igreja é comparada muitas vezes como a noiva do Cordeiro, porque o Cordeiro tem este amor com sua noiva. O povo especial dentre todos os povos é alguém especial. Mais uma vez eu volto ao casamento. Aquela moça é escolhida porque ela é especial entre todas as jovens que aquele rapaz escolheu e vice-versa. Então, ela é especial. E Deus escolheu-nos como um povo especial, como uma igreja especial.
como uma pessoa especial, peculiar, uma pessoa que Deus nos ama muito, reino de sacerdote. Veja só que Deus estava falando lá no Velho Testamento. A ideia de Deus, já naquela época, é que todos tivessem um acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui o que Pedro falou a este respeito. Já lá atrás, Deus já estava manifestando: se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês confirmarem essa aliança, eu farei de vocês reino de sacerdote, reino que vocês poderão se achegar a mim diretamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. E Deus cumpriu. Deus sempre cumpre com sua aliança. Nação santa. O que quer dizer nação santa? O que Deus quis dizer com santo? A ideia de santo no Velho Testamento é algo separado do uso comum e profano, é algo exclusivo para Deus. Então, Deus nos separa para sermos exclusivos. Por isso, Deus não admite, Deus não permite que nós adoremos outro Deus. Ninguém pode ser colocado no lugar de Deus. É somente Ele, somente o Senhor teu Deus adorarás. Só Ele dará glórias, porque é somente Ele, não existe outro. Nós somos algo exclusivo de Deus. Deus constituiu uma aliança porque através dela queria transformar um povo no novo, queria transformar um povo, e no Novo Testamento a ideia é a mesma. Agora vamos ver aqui o que apóstolo Pedro, já lá no Novo Testamento, já lá depois que Jesus já tinha sido crucificado, ressurreto, e quando o apóstolo Pedro realmente compreendeu a mensagem do Senhor, ele escreve, está lá em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raças eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Por quê? A fim de proclamarmos a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha que coisa maravilhosa! Não somos chamados apenas para ficar ali inerte. Não, não somos chamados para ficar separado, escondidinho, guardado num quarto. Não, é para estar no mundo, para ser luz, para ser sal, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha que compromisso que nós temos nessa aliança. Que coisa maravilhosa. Não podemos perder tempo. Quando nós encontramos com alguém que nos dá a liberdade de falar do Senhor, não vamos perder tempo. Vamos falar desse Senhor que nos deu vida, vida e vida em abundância. A aliança que Deus faz é para nos transformar em povo de Deus, raça eleita por Deus, nação santa. Deus quer fazer uma aliança, meu irmão, comigo. Deus quer fazer uma aliança contigo. É para isso que o Senhor nos, para que nós fôssemos diferentes, embora pecadores. Continuamos pecadores, mas a nossa convicção de fé, a nossa amizade com Deus, a nossa amizade com a palavra de Deus nos faz diferente, nos faz as pessoas enxergar-nos de forma diferente. Eu tenho uma ilustração aqui que é, sei lá, se vai caber, mas eu gosto muito porque meu pai, ele faleceu com 100 anos.
um espanhol analfabeto. No entanto, ele conhecia toda a Bíblia. Ele conhecia os hinos, dos salmos e hinos, incrível, ele cantava todos. E ele sabia cantar, não era como eu, não, ele cantava. E há pouco tempo eu encontrei um rapaz lá em Jacarezinho, na minha cidade, e ele falou para mim: "Ai, você é a Anitta, filha do seu Régua." Então, talvez você me conheceu bebê, mas eu não te conheci porque eu era bebê. Mas eu quero dizer, eu gostava muito do seu pai e eu trazia marmita. E no interior é assim, aqui é normal, né? Você levar uma marmita, sentar ali e comer é normal. Mas no interior as pessoas ficam acanhadas, com vergonha de comer a sua marmitinha. Então, o meu pai morava bem na igreja, bem no centro da cidade, dizia para ele: "Vem aqui em casa, você esquenta a sua marmita e come aqui." E ele falou, e eu ia, fui muito tempo, mas sabe, não era só para comer a marmitinha, porque o teu pai recitava a Bíblia toda para mim, incrível como é que cabia na mente dele. E ele gostava de contar muitas piadinhas, ilustrações, e esta é uma deles. Então, ele conta que, não sei se vou saber contar como ele contava, que um pastor chegou para o culto e na escada, incrível, né? Que parece que todas as igrejas têm uma escadinha, né? No degrau da escada estava um bêbado ali deitado, dormindo. Ele acordou bêbado, porque o pessoal tinha que passar por ali, e convidou para assistir o culto. E o bêbado aceitou. E o pastor, naquela noite, pregou sobre o pecado. Aí, dado um momento, ele pediu aos irmãos que levantasse as suas mãos aqueles que tivessem cometido um desses pecados. E o pastor falou lá alguns pecados, como adultério, roubo, que mais? Mentiras, bebidas. Quem não cometeu o pecado? Os irmãos todos levantaram a mão. Ao terminar o culto, o bêbado foi cumprimentar o pastor e agradecer, e o pastor perguntou para ele: "Gostou, meu irmão, do culto?" "Ah, sim, pastor, gostei, principalmente dessa turma, sabe por quê? Todas elas são dos meus, porque todas levantaram a mão para o pecado." E o pastor, olhando para ele, disse assim: eram eram da sua turma. Hoje eles são resgatados pelo sangue do Cordeiro. Eles agora são resgatados e lavados pelo sangue do Cordeiro, sangue de Jesus Cristo. Meu irmão, eles não são mais dessa turma. Você quer agora receber a Jesus, ser lavado por esse sangue e pertencer a essa outra turma? Meu pai não contou o resultado, se esse bêbado aceitou ou não, mas provavelmente a palavra foi bem forte para que esse bêbado aceitasse. E Deus colocou ali no degrau da igreja, porque Deus tinha um plano para esse bêbado. Mas essa é a grande verdade. Nós somos povo de Deus, e Deus manda que nós proclamemos essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quer que seja, nunca diga aquela pessoa é perdida. Em Deuteronômio 4, 30, 31, mais aqui uma leitura do Velho Testamento, quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, te voltares para o Senhor teu Deus, ele atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, e não te destruirá, e nem se esquecerá da aliança que jurou aos vossos pais. Irmãos, nós estamos atravessando isso. É triste ver o relato do mundo. É triste ver o relato do nosso país. É triste ver o relato da nossa cidade.
É muito triste. Esses dias eu estava falando com meu filho, deles, não precisa nem abrir a televisão. É só abrir no grupo da Vila Holanda, a gente já derrama lágrimas. Cada dia tem um pedindo que ore por esse, ora por aquele outro doente, ou alguns em luto. É terrível. Então, esse momento de angústia de que Deus está falando aqui, lá no Velho Testamento, são dias que nós estamos passando. É muito difícil, é muito doloroso, mas com uma promessa maravilhosa. Se tu voltares para Ele, para a voz do Senhor, Ele não vai nos destruir, Ele vai nos acudir nesse momento de grande agonia e de tristeza. E eu posso observar aqueles que realmente são crentes no nosso Senhor Jesus Cristo, embora em luto, nós ainda estamos felizes. Eu vi uma esposa se declarando que, após a partida do seu esposo, ela considerava o esposo curado. Por quê? A convicção de que ele está nos braços do Senhor tira de nós todo esse peso, essa angústia do luto. Então, Deus ouve, mas é necessário que estejamos firmes nesta aliança. Porque se Deus é a aliança de Deus para conosco, é sempre. Mas se nós não estivermos firmes na aliança com o Senhor, nós não vamos perceber o Senhor conosco. Quando estiveres em angústia, diz Deus, todas essas coisas te sobrevierem, referindo-se ao sofrimento, ele não se esquecerá da aliança dele para conosco. Só que isso implica em atender à voz de Deus, voltar para Deus, com certeza ele será misericordioso. Ter uma aliança significa estar segundo o poder, seguro e poder contar sempre com Deus. Quando nós fazemos essa aliança com Deus, nós temos essa certeza que Ele está firme conosco. Quando não relaxamos com a aliança, Ele pode estar perto de nós, mas nós não observamos. Quantos que no desespero grita, onde estava Deus? Onde estava Deus? A propriedade peculiar de Deus, a palavra peculiar quer dizer, não, desculpa, irmão. Aliança implica um relacionamento com o Senhor. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós temos um relacionamento firme com o Senhor. Não só com Deus, com Jesus Cristo, como sentir o aquecimento do Espírito Santo em nosso coração, como intimidade com a sua palavra. Como intimidade com a sua palavra. Nós temos que ter essa intimidade, porque não sabemos quando alguém nos aborda. Domingo não, acho que foi quinta-feira, eu falei, reverendo, fica um pouquinho aqui. Uma pessoa me fez uma pergunta. Eu respondi aquela pergunta e bateu uma dúvida. É assim mesmo? É assim mesmo? O pastor, para minha alegria, ele disse, está certíssima a sua resposta. É intimidade com a palavra de Deus. É ler e meditar a palavra de Deus. E nós lemos e não meditamos. Talvez eu não medito tanto, senão eu tinha visto aliança mais vezes aqui na palavra de Deus e não ia surpreender o Google me falando que tem 299. Nem vou conferir, acho que ele está falando certo. Em Deuteronômio 7, 6 e 9. Porque tu és santo ao Senhor teu Deus.
O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse um povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição e nem vos escolheu porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberão, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Veja, quando Deus escolheu um povo, que situação estava aquele povo, e com muito pecado, porque já havia pego muitos costumes dos povos do Egito, e Deus o escolheu, os tirou, com mão forte, e, infelizmente, o povo não guardou a sua aliança, mas a aliança que Deus fez, ele guarda até hoje para conosco. Lá em Deuteronômio 6, ele diz assim, eu não vou ler, não está aqui escrito, mas eu vou tentar repetir. Se eu estiver errando, os irmãos procurem. Quando tiver os seus filhos, fale com os seus filhos sobre a mão poderosa de Deus. Fale, assentado na sua casa, escreva nos umbrais das suas portas, fale andando pelos caminhos, fale, 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 mostra a aliança que eu fiz com vocês. E agora é nosso dever fazer isso com nossos filhos. Mostre a nova aliança que Cristo fez conosco na cruz do Calvário. Não comemore só a Páscoa como um feriado qualquer. É uma aliança que Jesus Cristo fez com preço de sangue. Essa nova aliança. Eu disse, eu gosto mais dessa, porque nos nossos séculos, essa foi a maior aliança que Deus fez. Meu velho pai dizia sempre assim, Deus queimou todos os cartuchos com o povo e, por último, enviou seu filho amado, repetindo o que diz lá em Hebreus. Queimando esse, acabou, acabou. Se você não aceitar a Jesus, acabou, acabou. Já está condenado, acabou. Então, essa aliança de sangue, essa nova aliança que Deus fez conosco em Jesus Cristo, Deus recorda as verdades para conosco. Ele nos escolheu, ele nos amou e nos ama, né? Ele cumpriu suas promessas, libertando o seu povo e libertando-nos do poder das trevas em Jesus Cristo. Deus é fiel. Ele é fiel. Eu sempre que eu oro, eu tenho mania de falar com Deus assim. Eu sei, Senhor, que o Senhor é fiel para comigo. Ajuda-me a ser fiel contigo, porque nós somos fracos, nós somos pecadores. Eu tenho também uma mania de falar com Deus assim, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Recordando lá em Marcos 9, quando aquele pai, em grande desespero, procura os discípulos para expulsar os demônios que estavam no rapaz. Os discípulos não conseguiram, e ele se aproximou de Cristo e diz assim, se puderes, tenha misericórdia. Jesus disse, se eu puder, se tu creres, tudo é possível aquele que crê. Como crer? Ele, humilde, disse para Jesus, ajuda-me
na minha incredulidade. Eu também falo isso com Deus. Naquilo que eu sou incrédula, ajuda, Senhor, a eu crer na minha incredulidade. Eu quero crer em Ti por tudo. Eu quero crer em Ti no que nós cantamos. Se a porta abrir, Tu és Deus. Se não abrir, Tu és Deus. Se eu ficar doente, Tu és Deus. Se curar, Tu és Deus. Se não curar, Tu és Deus. Eu quero confiar em Deus desta forma. Essa forma que nós temos que crer no Senhor, que ter essa aliança agora no Novo Testamento, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele cumpriu todas as suas promessas. Ele foi assento ao céu. Ele enviou o Espírito Santo que ele prometeu. Eu vou e vos enviarei um Consolador. E ele chegou ali e fez coisas assim admiráveis àqueles povos. É onde fundou a primeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele enviou o Espírito Santo. Então, é nessa nova aliança que nós temos que fazer. Cristo fez conosco e nós fazemos com Cristo. E não relaxar com esta aliança que nós fazemos com o Senhor Jesus. E concluindo, Senhor, irmãos, eu quero dizer, em todos os casos, tudo que eu falei, notamos algo importante. Deus faz a sua parte em sua aliança. E nós temos feito a nossa parte? Fomos exortados a voltarmos para Deus, a escutarmos a sua voz e obedecermos. O que Deus espera de nós? O que Ele espera de nós? Espera de nós o que eu li aqui, o que Pedro falou, que nós proclamemos a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu não posso proclamar essa verdade, essa virtude, se eu não for verdadeiramente amiga de Deus. Se eu não tiver a essência dessa aliança, e se eu não tiver intimidade com a palavra de Deus. E para isso que Jesus nos chamou. Que Deus possa abençoar a mim, a todos nós, que possamos ser firmes nessa aliança que nós fizemos. Fizemos através de nossos pais, fizemos confessando com nossas bocas, fizemos quando nós o aceitamos a Jesus como nosso eterno e o único Salvador. Amém? Amém. Glória a Deus. Agradeço a nossa irmã presbítera Anita pelo zelo na preparação da palavra e pela forma como foi usada pelo Espírito Santo nesta noite. E eu fico muito feliz como pastor desta comunidade em à noite ouvir uma mensagem dessa por uma presbítera nossa, de manhã ouvir uma meditação como foi a do presbítero Celso e outras mensagens que já tivemos e ainda teremos de irmãos e irmãs que buscam no Senhor a inspiração para falar ao seu povo. Glória a Deus! Eu me sinto plenamente feliz como pastor em ver, né, o quanto as ovelhas se empenham, se dedicam e o quanto são usadas pelo Espírito do Senhor. Como vimos no culto da paixão, como vimos no culto da Páscoa, louvado seja Deus pela nossa igreja. A nossa irmã presbítera Anita ainda enviou um hino que ela gostaria que fosse tocado após a mensagem, e nós tocaremos esse hino agora a pedido da nossa irmã presbítera Anita. Nas promessas do meu Salvador,
firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Fim das tempestades a me consternar. Firme eternamente trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim. E na liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Possamos caminhar. Amém. Firmes na promessa de Jesus. Oremos. Santo e eterno Deus, a tua palavra foi proclamada, que possamos em nosso coração desenvolvê-la, ó Pai. Pois fomos chamados para sermos nação santa, sacerdócio real, povo escolhido por Deus, para proclamar as suas maravilhas. Ajude-nos, ó Deus, pois só podemos permanecer firmes nas tuas promessas, se assim o Senhor nos agraciar e nos sustentar com os teus braços fortes. Somente pela tua graça é que podemos seguir firmes nas promessas do nosso Mestre. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. João 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus, por que me viste? Tome este, bem-aventurados que não viram e creram. Amém. Bem-aventurados que não me viram e creram. Pai do Senhor, igreja, eu vou deixar um versículo em João 20, versículo 21. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez, para que o Pai seja convosco, e assim como é que o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Amém. Amém. Olha só, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Amém, queridos irmãos. Eu queria saber se mais alguma criança tem algum versículo para compartilhar com a igreja. Tivemos aí o Liriel, a Liriel e o Gease. Não sei se a Heleninha ou a Laurinha, que estão aí conosco hoje, querem compartilhar algum versículo. Paz, pastor. Paz. Ó, agora fala devagar. Aos cansados, ele dá novas forças. Amém. Isaías 40, 29. Muito bem, essa foi a Laurinha. A Heleninha está conosco? A Heleninha está sim. Vamos ouvir a Heleninha.
a Deus a minha voz, e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. Salmo 77. 1. Muito bem. A palavra dita pela boca dos pequeninos, de onde vem o perfeito louvor. Agora, irmãos, nós passaremos, já estamos caminhando para o final do nosso culto nesta noite, mas o povo de Deus não pode deixar de interceder, de orar, ainda mais pela situação em que estamos vivendo, né? Nós vamos orar, mas antes eu vou projetar uma imagem e fazer uma leitura para este momento de intercessão. Só um minutinho. Eu vou abrir aqui novamente. Queridos irmãos, esta jovem cuja foto está projetada é uma jovem da nossa IPU, uma liderança importante, Mariana, que faleceu na sexta-feira de Covid. Foi uma tragédia para a nossa igreja, para a família, uma jovem muito promissora, uma pessoa muito envolvida com a IPU. Nota de falecimento. A Igreja Presbiteriana Unida de Laranjeira comunica com pesar o falecimento de Mariana Zuccarello, amiga de Deus, amiga da humanidade, filha da família missionária Tomaso e Malu. Esta família, o Tomaso é pastor da IPI, cedido à IPU. Serviu como advogada, administradora, representante da IPU na SESI, membro atuante na defesa dos direitos humanos, OAB Espírito Santo, entre outros. Atuou em comissões e liturgias da Semana de Oração pela Unidade Cristã, Dia Mundial de Oração. Era jovial, afinada e musicista, contribuindo na adoração, no louvor de nosso culto comunitário a Deus. Na escola dominical atuou como professora, contribuindo na formação de crianças e adolescentes. Agradecemos as orações e todos os gestos de solidariedade e fraternidade cristã. A Deus a nossa gratidão pelo tempo que nos agraciou com o dom da vida de Mariana Zuccarello, que com sua amizade sincera, foi um bálsamo de Deus em nossa vida. Amém. Amados irmãos, então nós vamos orar agora. Eu vou pedir que apresentemos a Deus a família Zuccarello, a família da Mariana, né? Uma jovem, 31 anos, teve sua vida ceifada pela Covid-19, que, conforme eu tenho lido, a doença, ela tem mudado um pouco o seu perfil, e os mais jovens estão entre as vítimas letais da Covid-19. Então, infelizmente, né, ela tem atuado praticamente em todas as faixas etárias e tem sido letal para com várias faixas etárias. E agora temos visto um crescimento de pessoas jovens morrendo ou na UTI com Covid-19. Precisamos seguir em oração pelo nosso país. Eu abro agora a palavra rapidamente, tá, irmãos? Bem de forma objetiva. Quem quiser fazer o seu pedido de oração, acene, ligue a sua câmera ou seu microfone e pode fazer o seu pedido de oração. Pastor? Oi. Pedi oração aí para minha mãe, que teve um pico de pressão alta e está se recuperando, está bem, está em casa, mas só para reforçar aí, para que Deus aí dê uma
ajuda, né, para ela se recuperar o mais rápido possível, né, porque a gente nem pode ficar indo a médico, É, né? tá certo. É Só Maria, né? Hã? É Maria, né? Não, Antônia. Minha mãe é Antônia. Antônia. Ah, Isso, Antônia. É, Antônia. refrescando a memória. Então, vamos incluir o nome da Antônia. Mais alguém? Eu queria agradecer também pela vida do meu pai, que hoje tomou a primeira dose da Coronavac, né? E que Deus o continue guardando. Ele já teve Covid em julho do ano passado. Os irmãos oraram, acompanharam, ficou 10 dias internado, né? Então, que Deus o guarde para que ele tome a segunda dose e consiga a imunidade pretendida com essa vacina. Então, amados irmãos, não havendo mais quem se manifeste, eu vou pedir ao nosso irmão Celso, presbítero Celso, que tem ali todos os pedidos de oração e compartilhou no WhatsApp, que ele faça uma oração agora de intercessão pela igreja, pelos pedidos, pela família da Mariana, incluindo, né, a Antônia também nas orações. Passo a palavra ao nosso irmão Celso. Amém, irmãos. Eu não vou ligar a câmera, não. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem, Celso. Ok. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto maravilhoso, pelas mensagens, né, da dona Anita. Nós louvamos a Deus pela vida dela, pela mensagem do hino. Minha mãe gostou muito do hino, que lembrou, e também dos cânticos, né? Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Jesus, nosso Pai querido, Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós te damos graças nesta hora, Senhor, hora em que fomos alimentados com a Sua palavra. Ó Pai, louvado seja, Senhor, por todos os atos deste culto. Nós que fomos criados à Sua imagem e semelhança, Senhor. E hoje nós relembramos das alianças que Tu fez com o povo no passado, alianças que fez com Jesus Cristo, com o sangue do Cordeiro, e nossas alianças também do casamento, da educação com nossos filhos e o compromisso com Deus. Isso é muito importante em nossas vidas, estamos relembrando. Glória a Deus pela palavra da nossa irmã Anita, pois relembramos estas coisas. Nós queremos agradecer pela saúde da Rutineia, pela saúde do Alexandre e pelos que tiveram alta recentemente. Ó Senhor, nós louvamos a Ti pelas vidas deles. Continue, Senhor, abençoando no tratamento em casa. Te agradecemos pelos vacinados nesta semana, Senhor. Tivemos o Zeca, o pai do reverendo Luciano. Ó Senhor, cuida deles, assim como todos os vacinados também. Ó Pai, nós queremos interceder pelas pessoas que nos pedem oração por saúde. Ó Senhor, nós incluímos neste rol a Antônia, a mãe do Martins, ó Pai, que Tu esteja com ela, Senhor. Faça com que ela recupere a normalidade na sua pressão, ó Pai, e que ela seja abençoada. Cuide da vida dela. Te pedimos pela vida do Chiquinho, meu irmão também, Senhor, que foi diagnosticado com Covid. Ele está bem, está tratando em casa, ó Pai, mas te pedimos, Senhor, que cuide da vida dele. Que os remédios passados pelos médicos sejam eficazes, ó Pai. Abençoe o Socorro também, né, nesse cuidado com ele. Esteja com ele neste momento, ó Pai. Ó Senhor Jesus, nós incluímos aqui todos os enfermos, seja por Covid, seja por qualquer outra enfermidade que estão na nossa lista e que nós não vamos citar agora, mas Tu conheces, ó Pai. Junto com eles, os anônimos que estão internados também em muitos hospitais. Muitos jovens, ó Pai. Cuida, Senhor, do nosso país, dos nossos doentes. Dê força
aos profissionais da saúde, Senhor, que eles possam se sentirem a força vinda de Ti para trabalharem incansavelmente na recuperação dos doentes. Proteja o Senhor, o pessoal da limpeza, o pessoal da manutenção, o pessoal das portarias. Ó Senhor, proteja todos, ó Pai. Ó Senhor, nós queremos interceder pelas famílias enlutadas, ó Pai, que perderam seus entes queridos. Mais precisamente pela família da Mariana Zuccarello. Ó Pai, uma promessa de nossa igreja, amiga de Deus, como foi citado agora. Receba, Senhor, em seus braços, console a família, console a igreja, Pai, pois ela voltou para os seus braços. Ó Senhor, Tu sabe todas as coisas, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, que muitas vezes perguntamos por quê, ó Pai, uma pessoa tão jovem parte do nosso meio. Mas nós temos confiança que Tu, Senhor, está no controle de todas as coisas. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados e venha nos abençoar nesta semana. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém, queridos irmãos. Amém. E que a igreja siga em oração, intercedendo pelos vários pedidos, né, que são divulgados no WhatsApp e apresentados diante de Deus aqui. Estamos chegando ao final do nosso culto. Nossa palavra de agradecimento a todos vocês que estão conosco, participando deste culto, apoiando o nosso trabalho, mesmo nas redes sociais, né? À distância, como estamos. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos os irmãos que têm contribuído, né, na obra de Deus. Nós, né, no domingo de Páscoa, comentamos das famílias que foram abençoadas, que têm sido abençoadas pela junta diaconal. Tudo isso é recurso, e esses recursos vêm da fidelidade e da contribuição dos irmãos. Mesmo não tendo os trabalhos presenciais, mesmo há mais de um ano com o templo fechado, a igreja tem mantido a sua arrecadação, os irmãos têm mantido a sua fidelidade, e a igreja tem conseguido honrar os seus compromissos e atender as famílias que carecem. Então, como pastor, fica o meu agradecimento a todos aqueles que têm sido fiéis na sua contribuição, né, na obra de Deus, né? Então, que Deus abençoe largamente a todos vocês que assim fizeram. Não a troca, não fizeram para receber, mas contribuíram porque reconheceram o quanto Deus foi gracioso, mesmo num ano tão difícil para o país. Ainda assim, Deus foi gracioso para conosco. Vamos ouvir agora o último cântico.
Consagramos todo nosso ser a ti. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Oremos. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado por este culto, obrigado por este momento na tua casa, obrigado por tudo que o Senhor proporcionou a nós. Não merecíamos nada, Senhor, não somos merecedores de nada que venha de ti, mas por misericórdia o Senhor tem nos abençoado, tem falado conosco como falou maravilhosamente nesta noite. E pedimos agora, Senhor, que continue cuidando de cada um de nós, que o teu braço forte continue sobre cada um de nós, que cada família aqui conectada continue sendo ricamente abençoada e guardada por ti, que a tua igreja, que o teu povo espalhado pela face da terra continue sendo carinhosamente abençoado por ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, e que este culto não termine aqui, mas que continue com o nosso viver. É no nome de Cristo Jesus, nome mais lindo, nome mais santo, nome mais poderoso, nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que sejamos salvos. É neste nome que oramos. Amém. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja, com todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. E graças a Deus.